18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Com os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Karime Leão, tudo bem? Buenas noites, senhorita. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos até às 7 da noite. E o nosso boa noite especial para você que nos acompanha pela rede social, pelo @18horasnews. Boa noite. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. O governo do Amazonas manda comida de péssima qualidade para os profissionais da saúde. A denúncia é do sindicato que representa a categoria. Outra denúncia na saúde. O governo do Amazonas está negligenciando o atendimento a pessoas vítimas de hanseníase. Desmatamento na Amazônia atingiu um novo recorde no primeiro trimestre deste ano. Final feliz. Irmãos que ficaram perdidos na mata recebem homenagem do Comando Militar da Amazônia. 6 horas, 2 minutos, segunda-feira. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Hoje é 11 de abril, ano 2022. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Para você que está sempre aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, começamos o programa de hoje, hein, com mais uma denúncia contra o governo do estado do Amazonas. Olha aí, agora a denúncia é que os profissionais da saúde do Amazonas estão recebendo comida estragada, sim. Ou seja, é a assinatura da gestão de Wilson Lima na saúde. Falta de segurança nas unidades que estão sempre sendo assaltadas, inclusive. Profissionais sem receber direitos trabalhistas e agora recebem do governo comida estragada, Karine. Carlão, infelizmente um estado que tem registrado recordes de arrecadação deveria o quê? Transformar esse dinheiro em benefício para a população. Não ganha o cidadão nem os trabalhadores. A gestão de Wilson Lima vai entrar para a história como a que mais recebeu em arrecadação e a que menos fez. A que mais gastou com futibilidade, com propaganda, sem beneficiar o cidadão. Esse vídeo, com essa denúncia absurda de comida estragada sendo recebida pelos profissionais da saúde, já viralizou, ganhou as redes sociais. Vamos acompanhar. Cheira esse jaraqui aqui. Olha só, as bichas não vão comer. Tá podre, mana. Isso é um absurdo. Olha aí, a menina tá até arrebentando com a comida. Tu é doido, meu irmão? Se o Ministério do Trabalho vê um negócio desse, eu não tenho medo não, minha filha. Isso é um descaso. O trabalhador, além as pobrezinhas não tá recebendo o dinheiro delas, e o peixe tá podre, gente. Eu vou mandar. Chama a Correia lá, vamos ser tudo testemunha dessa limpa mais. Isso é uma falta de respeito pro trabalhador. Trabalha pra tu é doida, mana. Essa comida nem cachorro come. Você está ouvindo 18 horas. A comida está podre. É o que a profissional fala. A que ponto chegamos? Um estado que todo mês, vou repetir, bate recorde de arrecadação, está com dinheiro sobrando e não consegue pagar o básico, arcar com o básico. Atrasa salários e, segundo a denúncia grave agora, a comida está podre. O governo do estado oferece comida podre para o trabalhador da saúde. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviços de Saúde do Estado do Amazonas, Graciete Mouzinho. Graciete, boa noite, obrigada por nos atender. E como a gente conversou hoje à tarde, né? Boa tarde, como assim boa tarde? Diante dessa situação, diante de mais essa denúncia. A gente falou de falta de segurança na semana passada, a gente sabe que os salários também não estão sendo pagos direitinho, só que essa denúncia agora de comida podre para os profissionais da saúde. Graciete Mouzinho, boa noite. Como é que foi, como é que está essa situação, como é que foi feita essa denúncia?
Boa noite a todos. Olha, a denúncia a gente tem recebido constantemente dos trabalhadores em relação à alimentação que é servida, né, a refeição para eles, em todos os hospitais, é geral. Fora o que eles falam do ICAM, que a comida de lá é de excelência, mas em outros hospitais as denúncias são a mesma. Quando a comida não vem com aquele tapuru, vem com barata, vem com larva, vem com mosca, cabelo, e agora, para completar, a comida servida podre para o nosso trabalhador. Isso é constantemente... Vocês recebem comida com bicho, com barata, com tapuru? Sim, já foi feito fotos, vídeos, já foi colocado no jornal, pedido providência dos nossos governantes, né, que tomem providência trocando a cozinha, né, que oferece essa alimentação estragada e dessa forma para o nosso trabalhador. É uma comida fria, cheia de sebo, muito gordurosa, não tem condição de comer. E todos os profissionais que estão se alimentando, que estavam, né, comendo essa comida, estavam passando mal. Hoje, além de não receber o tipo de alimentação e o risco de vida, eles têm que tirar do bolso para comprar alimentação, para que eles não venham passar mal, que é um absurdo, né? Sim, a senhora falou aí que são algumas unidades, são muitas unidades, a senhora tem aí algumas dessas unidades, assim, que tem acontecido isso com frequência, não? 28 de agosto, Dona Lindu, né, o pronto-socorro da Zona Sul, Maternidade Ana Braga, tá? Balbina, 28, Platão, é geral. É geral as denúncias da alimentação que são péssimas. Falaram que iam trocar essas empresas que tinham licitação. Licitação é essa que a gente não vê acontecer. Tiram as empresas, colocam outra e continua a mesma coisa, não muda nada. E o sindicato já procurou, é claro, já tentou conversar com o governo para resolver essa situação? O que o sindicato pôde fazer até agora? Olha, eu fui até a Suzano, né, falar com o secretário executivo, passei as informações, falei da comida, da péssima alimentação. A resposta que eu tive deles é que eles estavam tomando providência para trocar a cozinha, né, que estavam nos hospitais oferecendo essas comidas. Eles já estavam tomando providência, mas a gente verifica que as providências não foram tomadas. Ou trocou, ou permanece a mesma empresa com um CNPJ diferente. Porque tem eles fazem CNPJ não, eles trocam a razão social da empresa, somente isso. A empresa permanece a mesma e não muda nada. Sim. E nada acontece. E o pior de tudo é que esses profissionais estão adoecendo. São profissionais que estão com um problema no estômago, que hoje a dificuldade para marcar um exame é muito grande. Nós, profissionais da saúde, no geral, eu falo, nós não temos amparo em nada. Nós não temos plano de saúde. Quando a gente adoece, que está no mesmo local de trabalho, não pode ser atendido. Então, assim, estamos praticamente abandonados. Porque agora, com relação à questão de pagamentos de direitos trabalhistas, como está esta situação? Olha, até o momento a gente ficou de receber uma resposta que eles iam fazer o levantamento, né, o orçamento para pagar o tipo de alimentação em risco de vida, mas essas reuniões, elas são proteladas, nunca acontece. É hoje, é amanhã, e a resposta não sai. A gente está vendo que vai começar a eleição e até o momento esses trabalhadores não tiveram esses direitos que está na lei, porque a gente não pede nada fora da lei. Nós estamos pedindo o que é nosso por direito. Mas até agora está tudo parado, a gente não tem resposta de ninguém, por mais manifesto ou entrevista que a gente dê, fale da situação, é como se ninguém nos ouvisse. É como se as pessoas tivessem com os ouvidos assim que não conseguissem nos ouvir. Entende? Agora cobrar é toda hora. Ameaças, eles sofrem direto. Ameaça de perder o emprego, de ser exonerado, manda para a Suzano, exonera mesmo, como se tivesse poder. Hoje a gente vê o gestor como se ele estivesse acima de tudo. Eu vou te exonerar porque eu não gostei do teu trabalho, por isso e manda embora mesmo, e ninguém faz nada. Eu tenho brigado muito por isso. E isso é lamentável. Eu sofro junto com eles, porque não foi fácil a pandemia que nós passamos, essa situação, que eles sofreram e que hoje estão sequelados ainda, e que não recebem esse apoio. E se vai para o médico porque está tratando das sequelas que ficou do passado, ainda é penalizado. Então eu acho um erro isso, as pessoas teriam que rever isso. Que o secretário de saúde tome uma atitude e faça uma reunião com o gestor e pergunte o que está acontecendo, porque eles estão recebendo ameaças diretas. Agora, segundo a informação que está rodando em todos os hospitais, que eles estão desesperados, é que as empresas terceirizadas dizem que vão voltar
para dentro dos hospitais e que o nosso governo vai cancelar aquele contrato que foi feito direto, né? E que deixa eles extremamente preocupados, porque se as empresas retornarem, com certeza os atrasos vai acontecer de 6 meses, 7 meses, novamente começa a novela mexicana, né? Que não para nunca. Era para ter acabado isso. Agora, presidente, vocês conseguem conversar com o gestor, eu digo com o secretário de saúde ou com o próprio governador? Não conseguimos falar com o nosso secretário, nem com o governador. A única pessoa que nos recebe ainda na Suzan é o secretário executivo, Jean Nikita. É ele que fala conosco, mas o secretário mesmo a gente não consegue. A agenda dele sempre lotada. Já tentamos falar na Casa Civil, também não conseguimos. A nossa situação é uma situação assim que a gente só serve para tapar buraco. Na hora da pandemia, os técnicos ou profissionais servem. Aí depois que passa um pouco, ele não serve mais para nada, não tem direito de nada. A única coisa que acontece é servir esse tipo de alimentação e ainda ameaças. E tem mais. O local de conforto para descanso, se vocês verem, é uma calamidade. Esses profissionais colocam o colchão no chão para descansar, porque não tem um local para descanso. Condições insalubres, né? Falta de pagamento de direitos trabalhistas, aí falta também uma alimentação adequada, aliás, uma alimentação com bicho, alimentação podre. Agora, a senhora, como representante desses profissionais, tem apoio na Câmara, tem apoio de alguma instituição, Ministério Público? Vocês já tentaram entrar com alguma ação judicial? Já entramos ao Ministério Público para a participação dessas questões. Estava marcada uma audiência, foi remarcada para o dia 20 agora, que vai acontecer, né? Agora de abril, foi adiada para esse dia. E assim, sabe como é que eu me sinto? Eu digo eu e os nossos trabalhadores, como se nenhum órgão estivesse nos enxergando também. Porque já chamei na delegacia, já fizemos denúncia. Eu venho fazendo isso constantemente. Entrar com uma ação, a gente entrou com uma ação, até agora ainda não teve resultado. É muito complicado isso, né? E assim, bate um desespero. E às vezes eles sentem vontade até mesmo, quando eles não aguentam, porque está defasado dentro do hospital, não tem funcionário suficiente não. Está uma sobrecarga muito grande, continua ainda, isso nunca acabou. Ainda tem aquela questão da segurança dentro das unidades, né? Como é que está essa questão aí dos profissionais? Como é que eles estão se sentindo? Porque nós já noticiamos aqui vários assaltos, né, nas unidades de saúde, não é isso? Na semana passada nós conversamos, não é, presidente? A senhora chegou a falar com a gente sobre isso. Como está essa situação? Olha, agora tem o segurança lá na UPA, né? Na UPA José Rodrigues, que lá sempre foi assim, sempre houve assalto. Eles ficaram muito tempo sem uma segurança ali por atraso de pagamento das empresas, né, terceirizadas, que são esses contratos indenizatórios que não tem fim, né, que continuam aí prejudicando esses trabalhadores. E aí ficaram sem segurança, foram assaltados, as meninas estavam desesperadas. Agora já tem o segurança lá, mas isso não para. Nas outras unidades vem acontecendo isso, como as meninas falam, né? Todos eles dizem, a gente vive numa situação que a gente está a mercê. A gente não tem segurança, mesmo que tenha um agente lá de segurança, mas cadê a polícia? Só eles não vão dar conta, entendeu? A gente vive arriscando a vida, nós, constantemente. Nós vamos para o trabalho e não sabemos se vão voltar. Ninguém sabe, porque segurança não existe. Até no trajeto, até no ônibus, nos transportes, nas ruas, a situação da segurança pública aqui do Amazonas também está em crise. Agora, presidente, qual a expectativa de vocês para receber aí esses atrasados e para que melhore um pouco essa situação, principalmente a questão da comida? Olha, nós estamos esperando o posicionamento, né, do nosso governo, que ele venha se posicionar em relação a isso, porque eu não acredito que não dê para pagar esses direitos, porque como a gente fala sempre, dinheiro tem, dá para fazer, não faz porque não quer. Está faltando alguma coisa aí, porque falta de dinheiro não é. A gente sabe disso. Alguma coisa não fecha. Isso mesmo. E outra, uma qualidade de alimentação melhor para esses profissionais, porque eu tenho certeza que nenhum deles gostariam de ir lá comer a comida que esses profissionais estão comendo. Eles não vão, a comida deles é diferenciada, com certeza. Presidente, faça esse desafio, convide o governador do estado do Amazonas, o senhor Wilson Lima, a fazer uma refeição, a refeição que ele manda para os profissionais da saúde. Faça esse convite, convide ele a almoçar com vocês, a receber esse jaraqui frito que essas moças, que essas técnicas da saúde receberam. Convide-o para almoçar com vocês.
Então, senhor governador, aceite o nosso convite, venha almoçar conosco, venha provar da alimentação que é servida para esse profissional, que ele não aguenta mais, passa mal, e quando não quer passar mal tem que levar de casa. Paga para trabalhar. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação, presidente, conversando com a gente no programa hoje, aqui no 18 horas. Obrigado vocês, obrigado por nos apoiar e por nos dar esse espaço, porque se não fosse vocês, eu não sei o que aconteceria conosco. A sociedade, ela precisa saber, a população, do que acontece. Às vezes o trabalhador ele não está revoltado por não dar um bom atendimento para a população que está ali, mas sim porque ele está com fome, porque não tem uma alimentação adequada, e o salário dele é R$ 1.580, que mal dá para pagar o aluguel e comprar uma comida para eles, né? Nós que agradecemos. Obrigado. Muitíssimo obrigada, presidente. Qualquer novidade, qualquer atualização, estamos à disposição. Boa noite. Boa noite. Conversamos com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado do Amazonas, Graciete Mouzinho. 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e tem mais denúncia contra o governo do Amazonas. Agora é sobre a suspensão de cirurgia para pessoas com hanseníase em Manaus, que foi feita para o Ministério Público do Estado. Exato, Carlão. Representantes da coordenação estadual do movimento que luta pelas pessoas com hanseníase denunciaram diversas irregularidades. Segundo eles, o governo do Amazonas está negligenciando o atendimento às pessoas sequeladas pela doença há 3 anos. Olha, Carmen, nem bisturi elétrico para pequenas cirurgias existe no Hospital Geraldo da Rocha, especializado no atendimento de pacientes com hanseníase. Repórter Odinei Araújo tem mais detalhes. O movimento Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase Morran Amazonas foi quem fez a denúncia ao Ministério Público do Estado. De acordo com a entidade, desde o início do governo Wilson Lima, há 3 anos, o Estado tem sido negligente no atendimento de pacientes atingidos pela hanseníase. É o que relata o coordenador do movimento no Amazonas, Pedro Borges. Há aproximadamente 3 anos que a gente vem nessa luta tentando resolver essas questões, buscando parceria daqui, parceria dali, porque nós não trabalhamos denunciando o Estado. Pelo contrário, nós tentamos negociar conversando, só que não flui. Então, por essa razão, nós procuramos o Ministério Público para denunciar. E o quadro das pessoas que estão precisando de procedimento cirúrgico, tanto pequeno quanto mais complexo, que é a amputação, não está ocorrendo em razão, primeiro, dos exames. Não tem como fazer esses exames. Aí corre para um lado, corre para outro. É essa situação. E a gente está se sentindo desamparado pelo poder público. Por essa razão, nós procuramos o Ministério Público. Segundo o coordenador do Morran, o atendimento aos pacientes atingidos pela hanseníase é feito pelo Hospital Geraldo da Rocha, considerado referência para esses pacientes. Mas o hospital está sucateado. O bisturi elétrico usado em pequenas cirurgias quebrou há mais de 6 meses e até agora não foi substituído, apesar de várias promessas da Secretaria de Saúde do Amazonas. Não há laboratório para os pacientes fazerem exames e a pior situação é do raio-x, que funcionava com aparelho emprestado, mas há 1 ano a Secretaria de Saúde do Amazonas mandou um aparelho novo para lá. Porém, até hoje, o novo aparelho de raio-x ainda não foi instalado, segundo Pedro Borges. Foi colocado um novo raio-x desde janeiro, março do ano de 2021. Para ser instalado no Geraldo da Rocha para substituir esse. E a gente vai na Suzano e tem reunião para cá e reunião para ali e tenta equacionar essa situação. Não, a equipe está indo lá para fazer o levantamento de adequação da sala e tudo mais e vai fazer isso aí dão no máximo 1 mês para entregar tudo. E aí vem protelando essas datas e vai se prolongando e o caso das pessoas vai se agravando cada vez mais. A nossa queixa é contra o Estado, a nossa queixa não é contra o município, é contra o Estado. O Estado que está negligenciando esse atendimento às pessoas sequeladas da hanseníase. O Morran tentou conseguir atendimento aos sequelados da hanseníase em outros hospitais como o Adriano Jorge, HUGV, Platão Araújo e 28 de agosto. Mas nessas unidades não tem cirurgião ortopédico para atender a esses pacientes. Por causa de toda essa situação,
ação, a promotora de justiça especializada na defesa dos direitos humanos, à saúde pública, Cláudia Maria Raposo da Câmara, instaurou procedimento preparatório para apurar essas denúncias. O Ministério Público quer que o governo do estado explique por que está suspensa a oferta de cirurgias de médio e pequeno porte a esses usuários do SUS em Manaus. O 18 Horas também tentou saber com a Secretaria de Saúde e com o governo do estado por que as cirurgias estão suspensas e por que o raio-x do Hospital Geraldo da Rocha não foi instalado um ano após a chegada do novo aparelho, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Dados coletados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mostra que o desmatamento na Amazônia atingiu um novo recorde no primeiro trimestre deste ano, hein? E segundo o INPE, foram devastados 941,34 quilômetros quadrados de floresta. E o Amazonas é o segundo estado que mais perdeu área verde dentro da Amazônia Legal. E o repórter Hector Silva tem mais detalhes a respeito desse levantamento. Vamos acompanhar. O desmatamento na Amazônia Legal bateu mais um novo recorde. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia Legal registrou no primeiro trimestre de 2022 o maior número acumulado de alertas de desmatamento na história do monitoramento, com 941,34 quilômetros quadrados de área desmatada. Este é o maior índice desde 2016. O Amazonas é o segundo estado com a maior perda de área verde no período, com 190,39 quilômetros quadrados, perdendo apenas para o estado do Mato Grosso, com 336 quilômetros quadrados. Logo em seguida ao Amazonas, temos o estado de Rondônia, com 176,27 quilômetros quadrados de área verde perdida, e o Pará, com 160,83 quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, o desmatamento da Amazônia é o equivalente ao tamanho do município do Rio de Janeiro ou a soma de Porto Alegre e Coritiba. O aumento do desmatamento foi anunciado um mês depois da realização em Manaus da 12ª reunião anual da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas, que teve o governador Wilson Lima como presidente. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 23 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então quer dizer que a CPI do MEC perdeu fôlego, subiu no telhado, não é? Carlos Eduardo, explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Por enquanto é isso, viu, Karime? Nada está definido nesse momento. O governo conseguiu apagar o incêndio por enquanto. O clima em torno da instalação da CPI do MEC se arrefeceu depois que 3 senadores retiraram as suas assinaturas do requerimento de instalação da CPI no Senado. São eles: o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, o senador Stevenson Valentim, também do Podemos do Rio Grande do Norte. Oriovisto foi o único senador que justificou a retirada da assinatura, alegando que a CPI pode se transformar num palanque político às vésperas das eleições. Errado não está, né, Karine? Mas ainda tem tempo. A ala da oposição ainda não se considera derrotada. O senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, está recalculando rota, buscando novos apoiamentos, inclusive pedindo ajuda dos senadores que já assinaram. É o caso do senador Omar Aziz, único senador do PSD que apoiou até agora o requerimento da CPI. O senador Randolfo está pedindo a ajuda dele para ter apoio dentro do partido em mais essa CPI, prometendo inclusive dar a presidência da CPI ao PSD, a exemplo de como foi a CPI da Covid-19. Na queda de braço, Karime, quem está vencendo é o governo.
O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, politicamente muito habilidoso, passou o fim de semana fazendo ligações, conversando com lideranças políticas, prometendo favores, tudo isso para tentar retirar assinaturas da CPI. E conseguiu. Pouco, mas conseguiu. Do Podemos, ele conseguiu demover 2 senadores. Mas essa vitória é provisória. A oposição pode conseguir outras assinaturas nos próximos dias, já que teremos 2 semanas quebradas, uma por causa da Semana Santa e outra por causa do feriado de Tiradentes, que por aqui tudo para nesse dia. Ou seja, vamos trabalhar, o Poder Legislativo vai funcionar de segunda a quarta nessa semana e segunda a quarta na próxima semana. Então, até lá, muito debate, muita briga, mas plenário mesmo, decisão em torno desse assunto, muito difícil. Importante lembrar, Karime, a CPI quer investigar 2 fatos. O primeiro, o esquema do gabinete paralelo que funcionava no MEC com o apoio do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que entregou o cargo após o escândalo ser revelado pela mídia. E nesse gabinete paralelo havia 2 pastores evangélicos que, ao atender favores do presidente Jair Bolsonaro, extorquiam prefeitos em troca de recursos do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O segundo fato é a suspeita de compra superfaturada de 3.850 ônibus rurais escolares que estava sendo feita pelo governo. O TCU suspendeu a licitação até que se investiguem os fatos. Os indícios apontam sobrepreço no valor de 732 milhões de reais. Se a CPI for instalada, Karime, vai ser um desgaste político muito grande daqueles para o governo federal. Ainda mais nesse período pré-eleitoral, né? Por enquanto, o trabalho investigativo segue sendo feito pela Comissão de Educação do Senado, que tem poderes limitados. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre corrupção no governo dele, durante uma entrevista para um jornal de Belém do Pará. Vamos ouvir o que ele disse. Acabou a corrupção no Brasil. Nos acusa de suspeita de corrupção. Vou me acusar de suspeita de corrupção no caso da vacina Covaxin. Eu comprei uma dose, não paguei um centavo. Suspeita de corrupção aí de compra de ônibus para educação. Não foi feita a licitação. Ia fazer. Não foi feita a licitação. O tempo todo assim. Ou seja, um governo que se prima também pelo combate à corrupção na prática. Você pode ver quantas vezes no Pará o governador recebeu a visita da Polícia Federal. É diferente do governo federal. Aqui não tem visita da PF. Não tem o que investigar aqui. Não fazemos nada de errado. Tá? E se porventura aparecer algo de errado no governo, a gente colabora com a investigação. Até o momento não apareceu absolutamente nada. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a afirmação do presidente Jair Bolsonaro sobre corrupção no governo dele, na gestão dele. Cadu. Karime, importante aí dizer que corrupção é corrupção em qualquer lugar, né? E corrupção acontece desde o processo licitatório, em qualquer momento em que se busca locupletar em cima do dinheiro de um ato da administração pública, já é corrupção. Mas não é o que pensa assim o ministro Ciro Nogueira, né, que ele deu uma entrevista esse fim de semana dizendo que corrupção no governo dele, no governo de Jair Bolsonaro, é virtual. Ou seja, a corrupção nunca aconteceu. Volto com vocês, Karime e Carlão. Ei, Carlos Eduardo, nós inclusive comentamos, né, a candidatura da Simone Tebet várias vezes aqui no programa. Falhou, que nem diz o mineirinho, parece que deu chabu, foi minada. O que aconteceu com a senadora, Cadu? Olha, Carlão, a gente sabe que aqui em Brasília tudo muda em 20 minutos. É incrível como as coisas mudam de lugar o tempo inteiro. Olha, Carlão, na verdade são os caciques do MDB que estão tentando dar uma pernada em Simone Tebet, que corre o risco de ficar de fora da disputa presidencial. O MDB quer se retirar do cenário de terceira via e apoiar integralmente o ex-presidente Lula. Quem quer isso?
Renan Calheiros, relator da CPI da Covid-19, Eunício Oliveira, José Sarney, Romero Jucá e outros grandes caciques MDBistas. Porque para eles, terceira via é balela e não deslancha. Por essa razão, eles têm hoje à noite, agora à noite, uma agenda com o ex-presidente Lula que está aqui em Brasília. Eles terão um jantar cuja pauta é essa: oferecer o apoio do MDB à candidatura de Lula, retirando Simone Tebet da disputa. Pior, Carlão, é que Simone Tebet sabe das intenções dos caciques, ela já foi inclusive avisada de que não se trata de traição, mas ela torce, né, para que tudo fique do jeito como está. Afinal de contas, ela quer ir até o fim. Agora, falando sobre essa união entre o velho MDB e o PT, será que dá certo, Carlão e Karime? Meu Deus do céu, o MDB, digamos assim... Quem te viu, quem te vê, né, Cadu? Exato. Complicado. O MDB, digamos assim, é a política que ficou lá atrás, né? E agora, essa turma do MDB, né? E agora estão oferecendo essa velharia ao ex-presidente Lula, que, claro, está aglutinando tudo e qualquer apoio das alas de centro e de centro-direita. Mas ele precisa ficar esperto, o Lula, porque não está fácil para ele. Na semana passada ocorreu um super desgaste após as falas de Lula, que certamente vão ser usadas contra ele na campanha. E nas pesquisas, ele segue perigosamente estável, com 44% das intenções de voto. Ele tem que ficar esperto. E falando sobre a agenda de Lula, Carlão, ele vai passar alguns dias aqui em Brasília, cumprindo a agenda política, que foi parcialmente divulgada. Na agenda, além do jantar de hoje, ele vai estar na casa do ex-senador Eunício Oliveira, reunindo com os senadores da oposição ao governo. Esse encontro está sendo articulado pelo senador Randolfo Rodrigues. Outra pauta é reunião com lideranças indígenas que estão promovendo um grande encontro aqui em Brasília. Claro que os movimentos do ex-presidente estão sendo devidamente monitorados pelo governo. Carlão e Karime. Sem dúvida alguma. Cadu, vamos falar agora, mudar o alvo, porque o alvo agora parece que é o Exército, né? Que está na mira de grandes denúncias. Depois da compra do filé mignon, teve a história do leite condensado. A denúncia agora é da compra de Viagra. Viagra e remédio para calvície. Foi isso mesmo? Cadu, explica pra gente. Exatamente, Karime. Que situação em que se encontram as Forças Armadas, hein? Na semana passada, como você disse, a imprensa divulgou dados do Portal da Transparência que apontaram a compra de 600 quilos de filé mignon, 374 quilos de picanha, 254 quilos de salmão, 80 mil cervejas Heineken Stella. Que banquete! Somente em janeiro e fevereiro do ano passado. Depois veio uma nova denúncia, a de que as Forças Armadas autorizaram a compra de 35 mil unidades de Viagra, que é o indicado para homens que têm disfunção erétil, maior parte destinada à Marinha. Os valores de tudo isso, 56 milhões de reais. E agora, Karime, como se não bastasse, o Portal da Transparência também aponta a compra de 2 mil frascos de minoxidil e finasterida, medicamentos usados para combater a calvície masculina. Tudo isso nesse período, desde o início do governo. Nesse caso aqui do remédio para calvície, entre 2018 e 2021. Quem apresentou tudo isso foi o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. Ele, junto com uma equipe de jornalismo de dados, fez esse levantamento que certamente vai ser usado na campanha presidencial, principalmente para desgastar a figura do general Braga Neto, que deixou o Ministério da Defesa há 2 semanas para servir-se na chapa de Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro falou hoje que o apoio e a aliança dele com o general Braga Neto está no momento de 90%. Tem tudo para dar certo. Todos esses dados já estão em poder do Ministério Público Federal de Brasília, que tem tido uma postura contrária à do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e certamente vai cobrar explicações do Ministério da Defesa e principalmente de Braga Neto. Vamos aguardar e vamos ver quais serão os últimos movimentos aí dessa nova novela da política brasileira, agora envolvendo Forças Armadas. Gente, o que é isso? Pois é, muitíssimo obrigada. Capítulos. Vamos aguardar, né, Cadu? Muito obrigada pelas informações. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau. Boa noite. 6 horas 34 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, ainda sobre, a história dos irmãos que ficaram perdidos na mata no município de Manicoré.
Lembram, né? Hoje, os pequenos guerreiros, os irmãos Gleison Carvalho, de 9 anos, e Glauco Carvalho, de 7 anos, foram homenageados pelo Comando Militar da Amazônia no Centro de Instrução de Guerra na Selva. Exatamente, Carlão. E agora, depois aí de 30 dias, essa história termina com um final feliz. Os irmãos finalmente vão voltar para casa amanhã, terça-feira, lá para Manicoré. E a repórter Nathalie Moraes conta pra gente como é que foi essa homenagem hoje. Vamos acompanhar. Os irmãos Glaucon Carvalho Ferreira, de 9 anos, e Gleison Carvalho Ferreira, de 7 anos, que passaram 27 dias perdidos em uma área de mata depois de saírem para caçar passarinhos no município de Manicoré e passarem 21 dias hospitalizados em Manaus, foram homenageados hoje pelo Comando Militar da Amazônia do Exército Brasileiro. A solenidade, cheia de emoção, foi realizada no SIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Durante a cerimônia, os garotos receberam um distintivo do estágio de adaptação à selva, uma faixa semicircular. Segundo o Coronel Terra, do Comando Militar da Amazônia, para os militares, a manicaca, como é militarmente conhecida, o distintivo, foi concedida aos meninos em reconhecimento do Exército Brasileiro às adversidades que os irmãos superaram e venceram de forma destemida na mata. O que a gente está fazendo aqui hoje é reconhecer, o mérito que essas crianças tiveram ao sobreviver quase 30 dias, 27 dias no interior da selva. Aqueles que participam de qualquer atividade de sobrevivência entendem a dificuldade que é para um adulto passar por essa situação. Há alguns símbolos que nós carregamos no Exército. Os guerreiros de selva, eles são identificados pelo chapéu bandeirante, e todos aqueles que chegam à Amazônia brasileira, eles passam por um estágio de uma semana de vida na selva. Então, o que a gente entrega para essas duas crianças, para essas famílias hoje, são justamente 2 símbolos dos mais caros que nós possuímos na nossa instituição. É o chapéu bandeirante do guerreiro de selva e a manicaca de selva do nosso estágio de vida na selva, de sobrevivência na selva. É uma forma de nós reconhecermos o valor dessas 2 crianças. Logo após a cerimônia, os irmãos e familiares realizaram um passeio no zoológico do SIGS. Parece até um milagre, pois nesta terça-feira os irmãos retornam ao município de Manicoré, onde residem com a família. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, atenção estudantes, em especial aqueles que estão interessados em participar do Enem. Só tem esta semana, para pedirem isenção da taxa do Enem. Termina às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, dia 15, o prazo para o estudante que pretende fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2022. Atenção, essa semana, pedir a isenção da taxa de inscrição até sexta, Karime. Exatamente, e o requerimento deve ser feito direto na página do participante. E pelas regras, podem pedir a isenção todos os participantes que se enquadram nas seguintes situações: estar na última série do ensino médio este ano em escolas públicas, ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou sejam bolsistas integrais em escolas privadas. Os candidatos precisam ter renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Olha só, também os participantes em situação de vulnerabilidade social e econômica por serem membros de família de baixa renda e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CadÚnico. E os resultados vão ser divulgados no dia 22 de abril na página do participante. Tudo lá, viu, gente? Quem tiver o pedido negado pode recorrer ainda entre os dias 25 e 29 de abril. E o resultado dessa repescagem aí dos recursos será divulgado no dia 6 de maio. Mix. 6 horas e 38 minutos, você no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite, o programa 18 horas. E daqui a pouquinho você confere no programa. Pesquisa de intenção de voto para o governo do estado do Amazonas aponta o pré-candidato Amazonino Mendes disparado como favorito nas eleições para este ano 2022. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos conferir previsão do tempo para hoje, Começando a semana em segunda-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão.
Previsão do tempo. A previsão é de aumento de nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora durante essa noite à madrugada, tá? A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 96%. Olha, 6 municípios decretam situação de emergência por causa da cheia dos rios no Amazonas. São os municípios de Guajará, Ipixuna, Envira, Itamaraty e Erunepé, na Calha do Juruá, e no Boca do Acre, na Calha do Purus. Além disso, pelo menos 15 localidades estão em situação de atenção e 31 em situação de alerta no estado. As informações são do Centro de Monitoramento e Alerta, que faz o levantamento com indicativo de ações que podem ser realizadas pelas defesas civis dos locais. A cota máxima prevista para o Rio Negro, a gente lembra aqui que para este ano é de 29 metros e 40 centímetros. Menor do que o registrado no ano passado, né? Que foi a maior enchente aqui do Rio Negro, aqui no Amazonas, quando a cota atingiu 30 metros e 0,2 centímetros. Julgamento do ex-procurador de Justiça do Amazonas, Vicente Cruz de Oliveira, por crime de tentativa de homicídio contra o procurador do Ministério Público, Mauro Campbell, é adiado para o mês de maio agora. Tudo porque um dos acusados está com recurso sendo julgado no Supremo Tribunal de Justiça. Héctor Silva traz os detalhes. O julgamento do ex-procurador de Justiça do Amazonas, Vicente Cruz de Oliveira, pela tentativa de homicídio do procurador do Ministério Público, Mauro Campbell, que iria acontecer hoje, foi adiado. Segundo o juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Anésio Rocha Pinheiro, o julgamento foi marcado para os dias 12 e 13 de maio, porque um dos acusados possui recurso sendo julgado no STJ, Supremo Tribunal de Justiça do Amazonas, o que gerou o sobrestamento do processo. Segundo a denúncia do Ministério Público do Amazonas, a tentativa de homicídio contra Mauro Campbell ocorreu em 2013, quando Vicente Cruz e Mauro disputavam uma eleição para a composição de uma lista tríplice da Procuradoria-Geral do órgão. Vicente foi absolvido em 2017, mas o caso foi reaberto. Héctor Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus, 6 horas e 41 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local, conversando com a jornalista Artemisa Gadelha. Muitíssimo boa noite, Artemisa. Então, saiu mais uma pesquisa de intenção de votos para o governo do estado do Amazonas e o pré-candidato Amazonino Mendes segue disparado como favorito nas eleições deste ano e com grande vantagem em relação aos adversários. Boa noite, Artemisa. Explica pra gente esses números. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no programa 18 horas. Isso mesmo, viu? O pré-candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes, ampliou, inclusive, essa vantagem, viu, Karime? Ele tem agora 32% das intenções de voto. Amazonino lidera todas as pesquisas. Já o segundo lugar, temos aí um empate técnico entre o Wilson Lima, com 19%, e Eduardo Braga, com 17%. Esse empate técnico é porque a margem de erro pode ser de 2% para mais ou para menos. E agora, falando em Senado, foi divulgada também a pesquisa para intenção de voto ao Senado pelo estado do Amazonas. O ex-senador e ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, do PSDB, está à frente com 21%. Em segundo lugar, o senador Omar Aziz, do PSD, com 15%. E na terceira colocação, o ex-superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes, do PL, com 14%. Os números são da pesquisa Real Time, Big Data, e o resultado foi divulgado hoje, nesta segunda-feira, pela Rede Record. A pesquisa foi quantitativa, realizada por telefone com 1.200 entrevistados no período de 7 a 8 de abril. A pesquisa foi, inclusive, registrada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e tem um nível de confiança de 95%.
Esse resultado, Karime, Carlão e ouvintes, mostra mais uma vez a força de amazonianos junto ao eleitorado do Amazonas. Agora, se comenta nos bastidores que a preocupação do grupo do governador Wilson Lima seria com a junção das forças de oposição contra ele. Os dois principais opositores são Amazonino Mendes e Eduardo Braga. Existe aí a suposição de que, se os dois se unirem, a eleição pode ser definida no primeiro turno. E, claro, isso preocupa muito o grupo de Wilson Lima. Wilson precisa de tempo para tentar reverter esse cenário que ainda é desfavorável a ele. Mesmo com a máquina nas mãos, programas sociais divulgados amplamente, inclusive no ano eleitoral, né? E até mesmo o uso dos cofres públicos no União Brasil, partido dele. Estou falando nesse caso aí da Prodan, que enviou à imprensa material publicitário de uma reunião do partido pelo sistema da empresa de processamento de dados do Estado, sendo que não pode, é crime, viu? E mesmo com tudo isso, ainda assim, o Wilson está muito longe de amazonino nas pesquisas. Imagina, se houver aí a união das forças, se comenta que é muito provável que ele não chegue mesmo ao segundo turno. E falando ainda do governador Wilson Lima, ele esteve no município do Careiro da Várzea, distante de Manaus em linha reta, quase 22 quilômetros, para ações de fomento para empreendedores e produtores rurais, entre outras atividades. Na companhia do governador, nós vimos aí nas redes sociais vários deputados, entre eles Saulo Viana, Joana Dark, agora os dois fazem parte, inclusive, do mesmo partido de Wilson, o União Brasil. Temos também João Luiz, do Republicanos, e Tony Medeiros, do PL. Por isso, né, Karime, que as sessões da ALI estão vazias. Nós já comentamos aqui da dificuldade de quórum para iniciar os trabalhos na Assembleia. Os deputados já estão em campo para a eleição deste ano e aproveitando, inclusive, as ações do governo. Mas esquecem os trabalhos da casa. Esses trabalhos precisam de atenção deles, enfim. Mas uma situação que deve ser fiscalizada. Karime, Carlão. Artemisa, dando sequência aí nas polêmicas que acontecem na Câmara Municipal de Manaus. Agora o vereador Amon Mandel, que agora está no Cidadania, denunciou hoje que os projetos dele, os projetos e indicações de autoria dele estão sendo engavetados há mais de um ano. Isso procede? Acontece isso? Explica pra gente, Artemisa. Pois é, Carlão, segundo o vereador, ele propôs 27 projetos de lei de assuntos de interesse social no primeiro ano de mandato dele, ano passado, 2021. E 22 ainda estão parados, esperando, inclusive, a deliberação da casa. E o que acontece quando existe o atraso de mais de um ano? Por causa desse atraso, né, de mais de um ano, pode acontecer aí a extinção da matéria. E o Amon já teve, inclusive, um projeto extinto. Esse projeto de lei seria para proibir qualquer desconto ou anistia fiscal a empresas que promovessem festas ou eventos clandestinos durante o período em que Manaus estava na fase vermelha da transmissão do coronavírus. Pelo menos 15 projetos do vereador aguardam reunião e parecer aí da CCJR, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal. Segundo o Amon, o motivo é porque ele não faz parte da base aliada do projeto, né, do prefeito Davi Almeida, e ainda é oposição na Câmara Municipal e tem denunciado aí várias ações, né, do presidente Davi Reis. Mas agora, após denúncias em 2022, neste ano, parece que as pautas estão em andamento. Vamos ouvir então o vereador Ramon Mandel? No entanto, é importante notar que isso aconteceu após a polêmica que foi levantada pelos veículos de comunicação e em plenário quanto à falta de pauta para a ordem do dia, que a gente reclamou quanto à questão de nós termos o trabalho, termos o dia da sessão e nenhum projeto estar entrando na pauta da ordem do dia. A partir dessa reclamação e das denúncias da imprensa, isso aparentemente foi ou está sendo corrigido e nós agora caminhamos na direção correta no Parlamento, na Câmara Municipal, no que diz respeito a essa questão. Havendo um retrocesso, a gente volta a cobrar. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvimos então o vereador Amon Mandel e vemos aí, Karime, a importância, né, do papel da imprensa em denunciar, né, o que está errado. E agora parece que as coisas estão andando realmente, aí as pautas estão andando na Câmara Municipal de Manaus. E para finalizar bem rapidinho, os senadores Omar Aziz, do PSD, e o Eduardo Braga, do MDB, devem se reunir agora à noite com o ex-presidente Lula num jantar em Brasília. Da bancada de senadores, apenas Plínio Valério, do PSDB, ficou de fora, não recebeu o convite. E tudo indica aí que é devido ao apoio dele ao presidente Bolsonaro do PL. O foco dessa reunião é justamente a negociação para o fortalecimento da candidatura de Lula à presidência. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h49, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, atenção, hein, ouvintes. Os bancos de todo o país não vão abrir nesta sexta-feira santa, dia 15 de abril, nem no feriado de Tiradentes, no próximo dia 21. A informação foi antecipada pela Federação Nacional dos Bancos para que a população possa se planejar e não ser pega aí de surpresa com o fechamento das agências, viu, Karime? Exatamente, Carlão. E apesar do feriado de Tiradentes cair numa quinta-feira, os bancos não vão fazer o feriado prolongado, tá? Isso significa que na sexta-feira, dia 22 de abril, as agências vão funcionar sim, normalmente para atendimento ao público. A federação informou ainda que os serviços de atendimento pela internet, por telefone e pelos aplicativos de celular vão continuar funcionando. Mix. Na cerimônia do Oscar de 2022, o ator Will Smith viralizou ao dar um tapa na cara do apresentador da edição humorista Chris Rock. O motivo da briga do tapa foi um comentário sobre a doença de Jada Smith, esposa de Will. Não é isso? Exatamente. Ela tem alopecia areata, né, que leva à queda do cabelo. E por causa da doença, a atriz norte-americana resolveu raspar a cabeça e adotou um novo visual desde o ano passado. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, estima que aqui no Amazonas pelo menos 40 mil pessoas sofram com a doença. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes. A alopécia ficou mais conhecida depois da cerimônia do Oscar deste ano, quando o ator Will Smith bateu no humorista Chris Rock depois de uma piada sobre a condição da esposa que sofre da doença. A alopécia é um problema que pode levar à perda total ou parcial dos cabelos, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Estima-se que mais de 80% dos homens com mais de 80 anos já sofrem da doença, mas a condição também pode afetar as mulheres. Estima-se que aqui no Amazonas, pelo menos 300 mil pessoas sofram de alopécia. Segundo a dermatologista Daniele Stefal, os primeiros sintomas podem aparecer entre os 20 e 30 anos. O problema pode aparecer em outras partes do corpo, não somente no couro cabeludo. Uma das variações é a alopécia androgênica, que pode estar associada ao excesso de hormônios. Outra forma é a erata, que atinge somente 2% da população. A alopécia é um termo bem geral, tá? A alopécia nada mais é do que uma doença que provoca perda dos fios. Essa perda dos fios pode ser localizada ou pode ser difusa. Mas é importante a gente entender que existem vários tipos de alopécia, tá? Então, até costumo falar com os pacientes, é como se você estivesse falando um termo bem genérico, como se fosse virose. Ah, você está com uma virose, mas qual virose, né? Então, a alopécia é um termo genérico, tá? Existem, no universo das alopécias, existem várias e várias doenças, tá? Então, é super importante quando o paciente sofre de queda de cabelo, tem alguma falha no couro cabeludo ou em alguma outra área do corpo, a gente conseguir determinar que tipo de alopécia é. De acordo com a dermatologista, o tipo mais comum são as alopécias não cicatriciais. Entre elas, a androgênita, também conhecida como a calvície, onde afeta a queda de cabelos geneticamente já determinada. A
condição em que a perda dos fios ocorre depois de uma experiência estressante, como cirurgias, partos e também doenças graves. Já a alopecia areata é considerada uma doença autoimune, que acontece quando o sistema imunológico ataca os folículos pilosos e provocando a queda em formato circular no couro cabeludo. O aumento do fluxo da queda dos fios é um sinal de alerta para a alopecia, sendo necessário buscar um profissional para investigar e evitar o agravamento da condição. Você me perguntou quais são as mais frequentes. Ainda bem que são as alopecias não cicatriciais, tá? Dentre as alopecias não cicatriciais, as mais frequentes são a alopecia androgenética, que é a famosa calvície. Segundo a especialista, a classificação do tipo de alopecia é essencial para direcionar o tratamento e para retardar também a queda. Em alguns casos, os pacientes fazem uso de loções ou ainda em forma de comprimidos. Há também casos em que o implante de cabelo pode representar uma solução estética para a calvície. O tratamento para qualquer tipo de calvície deve ser indicado e acompanhado por um médico dermatologista. A Fundação Alfredo da Mata conta hoje com um ambulatório de tricologia que disponibiliza à população um acompanhamento especializado aos pacientes com problemas capilares, como a alopécia. O atendimento com equipes multidisciplinar é realizado todas as segundas-feiras gratuitamente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 55 minutos. Nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 95%. Olha, a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que prejudica a Zona Franca de Manaus, não reduziu preços ao consumidor brasileiro, apontam indicadores da inflação, Karine. Exatamente. Reportagem do site UOL informa que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo mostra que bens duráveis que passaram a pagar menos imposto, como eletrodomésticos, continuam subindo de preços nos últimos meses. A repórter Odineia Araújo traz mais detalhes sobre o assunto. Redução de imposto teve, e os reflexos do decreto que reduziu o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, está sendo sentido por trabalhadores e empresários do Polo Industrial de Manaus. O que ninguém ainda viu, ou mesmo sentiu, foram os reflexos da redução do IPI no preço final dos produtos. O presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco, diz que mesmo fazendo pouco tempo, o consumidor brasileiro já esperava por alguma redução. Esperava-se que alguma redução acontecesse para quem produz no restante do Brasil. Faz pouco tempo que essa medida foi colocada, né? Aguardar para ver se isso realmente vai acontecer ou não. Existem dúvidas, sim, se haverá redução de preço para o consumidor, mas vamos aguardar. O que trouxe essa medida até agora foi uma instabilidade muito grande aqui para a Zona Franca, para os investidores, com relação à manutenção dos investimentos. E isso é o que nós estamos brigando. Ninguém está defendendo o investimento em si, mas os empregos que esses investimentos geram. Do total de impostos reduzidos, 18,5% foram para os veículos, valendo desde 25 de fevereiro. Mas, de acordo com reportagem do site UOL, o alívio na tributação sobre bens como eletrodomésticos e carros não está reduzindo os preços desses produtos. Segundo a reportagem, os empresários dizem que a diminuição do imposto não conseguiu baixar os preços ao consumidor, porque outros itens continuam pressionando os custos. O presidente da Eletros, Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge do Nascimento Júnior, explica que a redução do IPI alcança apenas um dos componentes dos custos de produção. Nós temos ainda uma série de outros impostos, nós temos ainda todo um custo Brasil envolvido com tributação, com burocracia, com retrabalhos de um sistema
sistema de negócios no Brasil complexo, complicado. Então, a redução do IPI, ela é positiva, mas ela não é somente o IPI, o causador de todo esse dano. Então, você diminui, você busca conter a inflação. Só que neste momento também existe uma pressão inflacionária no custo de produção no Brasil. Ou seja, o IPI ele vem para tentar amenizar essa pressão inflacionária que o país está passando com inflação aí de 2 dígitos. O presidente da Eletros, José Jorge, no entanto, concorda que a decisão do presidente Jair Bolsonaro em incluir os produtos fabricados no Amazonas no decreto de redução em 25% do IPI foi equivocada porque deixou o Amazonas em desvantagem ante os outros estados. Da forma como foi feita, há um benefício para quem está fora, mas há um grande risco nos negócios para quem está dentro da Zona Franca de Manaus. Então é necessária a imediata revisão desta decisão, excepcionalizando para a redução do IPI para os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Isso fará, inclusive, com que o governo possa aumentar ainda mais esses benefícios para o setor produtivo, reduzindo o IPI aí até em 50%, 60%, 70%, porque dessa forma, de fato, não afetará a competitividade da Zona Franca de Manaus. O decreto que reduziu o IPI para todo o Brasil e que retirou do Amazonas a competitividade fiscal já faz mais de um mês e até agora o governo do estado não tomou nenhuma decisão jurídica sobre esse caso. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, os números do Índice Nacional de Preços ao Consumidor IPCA mostraram que a redução de 25% na alíquota do imposto sobre produtos industrializados não beneficiou o consumidor brasileiro. A redução do IPI gerou a causa dos protestos de empresários, trabalhadores e lideranças políticas do Amazonas contra a medida que prejudica o polo industrial de Manaus. A medida ameaça empresas e empregos no estado. Se a redução do IPI não está beneficiando os consumidores brasileiros, a margem de negociação com o governo federal aumenta. Cai o argumento de que a medida que prejudica a Zona Franca de Manaus beneficia o resto da indústria nacional, ou que reduz preços de produção que beneficiariam os consumidores. Fica mais fácil defender a retirada de produtos da Zona Franca de Manaus da lista dos que tiveram o IPI reduzido. E empresários, trabalhadores e lideranças políticas do Amazonas ganham ainda mais argumentos a favor do polo industrial de Manaus. É preciso usar cada vez mais os números para provar que realmente a medida não é boa para o povo do Amazonas. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.